Aleluias. 1 de Crônicas 17. Quando Davi deseja edificar o templo, mas Deus não permite. Porque Davi era um homem de guerra. E Deus disse para Davi, Davi, você não vai edificar o templo, porque quem vai edificar o templo é o seu filho, Salomão. Salomão ainda era tenro, era uma criança ainda. Mas Deus, que escreve todas as coisas antes de acontecer, está tudo pronto. Ele aprontou. Mas esse texto que eu vou ler para você agora é onde tudo começou nesse ministério. Quando eu estava lá em Israel, pela terceira vez eu fui a Israel, eu ganhei essa passagem. Eu não ia e ganhei essa passagem, porque Deus tinha algo para falar comigo ali num quarto de hotel, quando toda a excursão tinha vindo embora, e eu fiquei ali com mais 5 pessoas. E eu me lembro como se fosse hoje que eu falei para uma pessoa que também ficou ali, ela é solteira, eu falei, você não quer dividir o quarto comigo? Que aí fica barato para mim e para você. Ela disse, não, eu quero ficar só. Eu não entendi, no momento a gente fica magoado de você receber um não. Mas depois de tudo acontecido, eu compreendi que eu estava ali só porque Deus queria falar comigo. E foi nesse texto aqui que Deus falou comigo. Quando eu estava debruçada numa janela do hotel, olhando para as muralhas de Jerusalém, conversando com Ele, quando eu comecei a aprender a falar com Deus. Por isso que eu falo para vocês, tudo está acontecendo quando você está ligado no céu. Eu dizia para Deus, acho que Davi passou aqui nessa rua, eu olhava lá para baixo. Eu acho que Abraão também passou aqui com as suas cabras. Então eu comecei a falar com ele, conversando com ele. E foi quando ele falou para mim, abre a palavra de Deus. Quando eu ouvi essa voz, eu caí no chão. E eu peguei, então, a Bíblia que estava na minha mesinha de cabeceira, ali, o quarto era pequeno, e já botei a Bíblia aberta, abri a Bíblia e caiu nesse texto. Eu não abri o texto, abri a Bíblia e caiu nesse texto, e eu já estava chorando ali no chão, porque eu tinha escutado uma voz, pela segunda vez que eu já tinha escutado aqui, quando Deus falou sobre adoração, e ele diz, agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi. O 7, 17:7. 1 de Crônicas 17:7. Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu te tirei do curral e detrás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo em Israel. Eu estive contigo, por toda parte, por onde tu foste. E diante de ti, eu exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome, como o nome dos grandes que estão na terra. E eu li isso aqui. E Deus disse para mim, porque eu falei, Senhor, o que tu queres falar comigo nesse texto? Pode sentar, irmãos. O que tu queres falar comigo nesse texto? Ele já tinha falado comigo há 1 ano e meio sobre adoração aqui. E eu fazia adoração com os meus filhos, com meu esposo ali do lado de fora, no jardim, caminhando, para lá e para cá. Mas eu não sabia a importância da adoração no reino espiritual. Vocês não sabem, vocês não entendem o que é isso. Porque Deus nos criou para Ele. Ele não quer que nós venhamos a viver longe dEle.
E adoração é algo tão importante para Deus. O trono do Senhor, a volta do trono é adoração todo o tempo. Os anjos, os serafins adoram o Senhor todo o tempo, batendo as suas asas, o tempo todo. Essa é a linguagem de Deus. É adoração. Ele está acostumado o tempo inteiro a escutar adoração. E Ele nos criou para adorá-lo todo o tempo, todo instante. E isso daí faz um estrago no reino espiritual, quando nós decidimos ser adoradores. Eu perguntei ao Senhor, por quê? O que tu estás querendo falar comigo? Aqui em 1 de Crônicas 17, 7. Foi ali, eu ainda tenho essa Bíblia. Ela está toda enrugadinha assim, porque eu chorava muito. E Deus falou, sabe que Davi era um adorador. E Davi não aprendeu isso com ninguém. Davi tinha sede de Deus. E ele adorava. E porque Davi me adorava, ele era perseguido dentro da sua casa, com os seus. Mas eu decidi a tirar Davi de trás do curral das ovelhas. Davi era desconhecido. Eu resolvi fazer Davi ser conhecido. Porque Davi era um adorador. Davi me adorava todo tempo, todo instante, toda hora. Eu resolvi tirar Davi de trás do curral das ovelhas, para que ele fosse chefe do meu povo. E eu estive com ele por todas as partes aonde ele estava. Eu exterminei todos os seus inimigos. E eu falei, Senhor, mas o que eu tenho com Davi? Ele disse para mim, volte para o Brasil e diga para o meu povo que na adoração, eu não li isso num livro, gente. Eu não escutei isso numa pregação. Eu ouvi o Senhor falar nos meus ouvidos. Volte para o Brasil e diga para o meu povo que na adoração vai haver cura física, cura espiritual, mudança de caráter, transformação, cura interior, cura física. E eu vou abrir as comportas dos céus. Foi a última palavra que ele falou. Eu vou abrir as comportas do céu para aqueles que me buscam, aqueles que me amam, aqueles que me adoram. E eu disse, Senhor, mas eu não sei falar. É por isso mesmo que eu te escolhi. Senhor, mas eu não sei pregar. É por isso mesmo que eu te escolhi. É porque quando você não sabe, você se entrega totalmente, e o meu Espírito te usa como um canal. Eu vou te levar para muitos cantos desta terra, para você falar desta palavra. O meu povo está precisando de saber e de aprender a adorar. Senhor, mas eu não sei, nem para mim. Não importa você não saber. Importa você se entregar. E o meu Espírito faz. As portas vão se abrir. E eu comecei, então, a obedecer a Deus. Sem saber de nada. Porque 1 ano e meio eu já adorava aqui. Mas eu não sabia as consequências do que ia acontecer em meio à adoração. Eu não sabia. Ele não tinha falado comigo, mas eu tive uma visão aqui. Logo que o Senhor falou que eu adorasse. Qual a visão que eu tive? Vocês leram o livro, vocês já viram. Uma bandeira que brotava aquele mastro e subia, uma bandeira de Israel. E nessa bandeira, na ponta da bandeira, vocês lembram que eu contei? Na ponta da bandeira tinha um vermelho. Eu disse, mas a bandeira de Israel não tem vermelho.
é o meu sangue. E ficou assim. Eu não entendi mais nada. Deus trabalha com a gente desse jeito. Deus fala dessa forma, dessa maneira. E aí eu fui para Israel depois de 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio se cumpriu o restante da profecia e da visão que eu tive aqui no Brasil. Entenderam, queridos? Então Deus fala, você continua obedecendo, as coisas começam a acontecer até que rompe aquela visão que Deus te deu há uns anos atrás, ou agora, não sei quando, mas Deus vai cumprir na sua vida se você andar na direção dele. Entende? Então hoje é uma coisa assim muito linda, muito importante. Semana passada eu fui pregar ali no Mato Grosso, quando pregamos. O pastor convidou muitas igrejas vizinhas, muitas pessoas, e foram, eu acho que foi um casal, eu não sei da história direito, que ele ligou para mim, e ele disse assim, e o capitão, o coronel, não sei o que foi, e chegou lá, e ele viu, ele escutou você falar. Você pega esse CD de adoração e coloca na sua casa, ou no seu carro, ou no seu escritório, e fica adorando, e deixa esse CD tocar até furar. Eu uso esse termo, vocês já me escutaram falar isso. E ele achou isso interessante. Ele pegou o CD, comprou e levou para casa. E a esposa dele era crente, mas não é assim, nem sei se era crente. Ele contando para mim, nem sei se era crente. É daquelas, vai na igreja, mas não tem nada a ver com Deus. E ele pegou o CD, colocou um fone no ouvido dele e ficou escutando nos fundos da casa, e a mulher lá no quarto. Enquanto ele está escutando, e ele foi repetindo baixinho, baixinho, ela começou a gritar lá no quarto. Desliga isso daí, eu não quero escutar isso. Aí ele tirou o fone e falou, ela não está ouvindo, como é que ela está lá? Manifestou o demônio dela lá no quarto. Ela não estava ouvindo, mas o que estava nela estava ouvindo. Entende? Então nós estamos pregando. Nós estamos falando, a propósito, eu estou perguntando, quero perguntar a vocês que têm escutado eu pregar e falar sobre adoração, eu quero saber, vocês estão fazendo adoração? A propósito, quantos de vocês que estão escutando, que estão ouvindo, há quanto tempo nós falamos sobre adoração e muitas vezes não estão colocando em prática? E pessoas tão longe, começa a colocar em prática. Está dando chiado. Começa a colocar em prática e o Espírito de Deus começa a agir no meio. E as coisas começam a acontecer. E nós que estamos escutando todo o tempo, não estamos colocando em prática. Entende, queridos? Precisamos de tomar uma posição diante daquilo que Deus está trazendo a revelação para nós nesse tempo. Quando Daniel teve aquelas visões e teve com o Senhor, e o Senhor falou, ele perguntou ao Senhor, para que tempo é esse, Daniel? Deus disse para ele, fecha o livro e sela. Não é para esse tempo, é para o tempo final. E creio que agora os selos estão se abrindo e Deus está trazendo a revelação para a igreja que voltou na mesma forma que estava aquela igreja do passado. Quando Jesus veio pregar, ninguém cria, ninguém acreditava, todo mundo estava debaixo de uma lei. E ele veio com uma simplicidade pregando. Jesus adorava o Senhor, ia no monte, e ali ele falava com Deus, e Deus trazia para ele a revelação, e ele ia para ensinar o povo. E nós não estamos dando atenção para aquilo que o Senhor está falando conosco, agora neste tempo finalzinho da igreja, antes da volta do Senhor Jesus. Por quê? Eu vou falar para vocês por quê.
há lugares e há tempos que o Senhor tem trazido revelações aos seus profetas. Nem todas as revelações ditas que são dos profetas vêm de Deus. Mas quando nós estamos ligados com o Senhor, nós conseguimos identificar quem é de Deus e quem não é de Deus. Nós conseguimos ver aquilo que Deus está fazendo e conseguimos identificar. Jesus, ele é muito grande, muito poderoso. Ele é rico em todas as coisas. E quando nós começamos a caminhar na presença dele em adoração, declarando quem ele é, nós começamos a ser moldados por dentro. Aquelas áreas que estava torta dentro de, vou falar torta dentro de nós, começa a ser endireitada. Como eu preguei uma vez, para nós conhecermos uma pessoa, nós precisamos andar muito tempo com aquela pessoa. Minha mãe costumava dizer, comer um saco de sal, sabe aquele saco de 60, assim, sal grosso? Saco de sal para nós conhecermos uma pessoa. Nós temos que morar junto, dormir junto, comer junto, para conhecer uma pessoa. E mesmo assim, muitas vezes somos casados há tanto tempo, tantos anos, e não conhecemos aquela pessoa. Alô? E quando nós começamos a caminhar, essa caminhada com Jesus, declarando, eu te amo, Jesus. Eu quero estar na tua presença. Eu não quero ficar longe de ti. Tu és muito amado, tu és desejado. Nós começamos nessa caminhada de amor com ele, para conhecermos realmente quem ele é. Amém? Aí começamos a conhecer Jesus. E começamos a compreender que até agora nós não conhecíamos ele, apesar de ser crente há muitos anos. E nessa caminhada com ele, declarando quem ele é, amando, mesmo quando não ama, mas você está falando, você quer o amor dele, você quer ser amado, você precisa amá-lo. Você vai começar a conhecer Jesus e você vai perceber que ele é santo, que ele é poderoso. E você começa a olhar para dentro de você e você vai ver quanto que você está fazendo coisas erradas, quanto que você está pecando. Entende? No casamento é assim. Você caminha junto, dorme junto, come aquele saco de sal e você vai ver, meu Deus, eu não conhecia essa área do fulano. Ah, isso assim, assim. Então você vai ver quantas coisas erradas tem no seu companheiro, no seu colega que mora junto com você, naquele que você está partilhando a tua casa com ele, que está convivendo com ele. Vai ver tantos erros. Mas no nosso caso com Jesus, nós não vamos ver erro nenhum com Jesus. Nós vamos olhar para dentro de nós e vamos ver como nós estamos andando errado no pecado e precisamos consertar. E o Senhor começa a colocar uma consciência dentro de nós que precisamos mudar. Precisamos ser transformados. Estamos carregando muitas maldições familiares de avós, bisavós, carregando aquilo, puxando como se fosse uma corrente e que está atrás de nós e que precisa ser rompido aquilo em nome de Jesus. Não podemos mais carregar este pecado, essas maldições. E vamos começar a compreender que tudo isso, na adoração, conforme nós vamos nessa caminhada adorando a Deus, o Senhor vai começar a trazer dentro de nós a revelação. Entende, queridos? A revelação é a única forma, porque o mundo está vivendo em pecado. Nós não sabemos mais o que é certo, o que é errado. Todo mundo faz, eu também posso fazer. Não pode. Deus quer uma igreja, ou melhor, uma noiva, com as suas vestimentas brancas,
sem nenhuma mancha. Ele quer nos ver, aquela noiva pura, que vai no altar para encontrar com o noivo no dia das bodas. Será que nós não estamos entendendo isso? Não basta apenas irmos à igreja. Precisa de haver mudança, transformação. Entende? Não basta apenas você ler a Bíblia, ajoelhar e orar, sendo que está a mesma coisa, não há mudança na sua vida, não há transformação. Se você era mentiroso, continua a mentir. Se você brigava com um, com outro, você continua brigando. Se você afrontava teu marido ou tua esposa, você continua a mesma coisa. Você gritava com teu marido ou com a tua esposa, você continua a mesma coisa. Aonde está a mudança? É dentro da casa que nós vamos ver mudança. Dentro da casa que os seus filhos vão ver você ter mudado, transformado. Precisamos mudar, precisamos realmente olhar para a glória de Deus e falar, eu preciso, eu não estou conseguindo, mas eu necessito, porque eu sei que isso está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Alô? Precisamos disso, queridos. E cada dia, cada minuto, quanto mais você vai buscando a Deus, mais algo começa a acontecer dentro de você, vai haver uma mudança, uma transformação. Em Mateus 6, 25, 26, Jesus começou nos dando um mandamento. E ele disse, não se preocupe. Isso aí é uma revelação de Deus. Você precisa de confiar em Deus, em todas as coisas e para todas as suas necessidades. Ele tem que ser a fonte, a única fonte de renda da sua vida. Não se preocupe. Ele será o seu supridor. Ele vai suprir a ti quando você estiver em necessidade. Por quê? Porque agora nós aprendemos que temos que buscar a Deus, temos que amá-lo de todo o nosso coração, que é um dos primeiros mandamentos, e se você conseguir cumprir o primeiro mandamento, você vai conseguir cumprir os outros. É amar o Senhor Deus acima de todas as coisas. Acima do dinheiro, acima da sua profissão, acima dos seus filhos, acima do teu marido. Você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Mas eu amo a Deus. A gente fala, mentira, não ama coisa nenhuma. Nós falamos que amamos, mas nós não amamos. Porque se nós amássemos, nós íamos cumprir os seus mandamentos e nós não cumprimos os mandamentos. Amém? Entende, queridos? Aí o que eu falo? Precisa adorar. Na adoração vai haver é como se fosse uma lixa, e depois Deus vai lixando, vai tirando aquelas coisas que estão sobrando, que não é de Deus. A pior coisa que eu tenho visto dentro das igrejas é o espírito de incredulidade. E isso daí é o pior pecado que está acontecendo hoje. É um espírito de incredulidade que está tomando conta da igreja. Mas para que aquelas pessoas estão lá, se elas não creem? Estão lá para quê? E nós estamos vendo isso. É verdade, irmão, está certo. Está enganando a si mesmo. Mas é um espírito de incredulidade. Deus me mostrou como se fosse uma geleia que vem tomar conta aqui, gruda aqui no ombro e fica aquilo tudo aqui grudado aqui nas costas inteiras, até que o peito, aquele espírito de incredulidade. Você lê a palavra e é incapaz de crer naquilo que está escrito.
Então, ontem eu recebi um telefonema de uma esposa de um pastor. Eu conheci esse pastor. O Senhor usava este homem com poder para curar aleijado, mortos, necessitava. E hoje, parece que perdeu, entrou numa religiosidade e não crê mais na palavra de Deus. Ela está enferma, ela está doente. Falei, Senhor. Aí comecei a orar por ela, pelo telefone. E de repente Deus começou a me trazer essa revelação desse espírito de incredulidade que está tomando conta das pessoas dentro da igreja, do corpo de Cristo. E nós não estamos dando conta disso, e estamos pregando a palavra, saímos, viajamos, pregamos a palavra, mas se nós não crermos na palavra de Deus para valer mesmo, o diabo toma conta da nossa mente e da